Olá, boa noite, amigos da TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Queria saudar a todos que já nos aguardam aqui, dar uma boa noite especial para o Léo. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí no São Paulo? Como é que Cara, tá? eu estou me afogando em tanta notícia, cara. As pessoas vêm porque a gente mudou o site, né, Léo? E a operação de mudança de um site, não sei se você sabe como é que funciona, mas ela é feita na madrugada, justamente porque a madrugada é o momento de menor consumo de informação, né? As pessoas estão dormindo. Mas a gente tem que ficar acordado, porque muita coisa pode dar errada numa situação dessas. Então, acordei muito cedo, depois descansei, saí, depois descansei de novo, mas a gente vai ficando quebrado. Aí a gente acorda, Léo, e a gente vê que é uma notícia atrás da outra, a gente nem consegue administrar o volume de informação que está acontecendo nesse país, Léo. Estou meio Você sabe acomodado. uma coisa muito interessante, Léo, que está acontecendo nesse momento? Você lembra que durante o evento da TV 247 em Porto Alegre, uma das pessoas falou sobre a importância da esquerda começar, de alguma forma, ditar a pauta, e parece que aquilo era sei lá, uma previsão do futuro, porque as coisas mudaram nesse sentido. Antes a pauta era realmente ditada pela Rede Globo e a esquerda comentava a pauta. E o Glenn, agora, no final das contas, ainda que com uma resistência muito grande da Rede Globo em pular fora do Moro, ela está fazendo a pauta do Glenn. Então, hoje o Brasil faz uma pauta progressista, ainda que a gente tenha uma certa resistência por determinadas camadas Ô, da Léo, sociedade em aceitar o que a pauta está trazendo. A pauta hoje está sendo ditada pelo campo progressista. Léo, você falou a mais pura verdade, é exatamente isso que acontece. O Glenn, na verdade, faz todo mundo prender a respiração. E ele anunciou, né, que vai soltar, eu acho que vai ser durante o nosso programa, a próxima bomba, e disse que atinge um ex-presidente da República. Eu espero poder trazer para o público, durante essa transmissão, a próxima bomba do Glenn, e eu acredito que o alvo seja o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso está muito nervosinho, como você gosta de dizer, Léo, com essa questão Intercept, né? Antes, vou agradecer aqui a Marli, que se tornou assinante, e a Valéria também, mais duas assinantes chegando. Léo, o Fernando Henrique deu uma entrevista para o portal J, portal jurídico J, e disse o seguinte: não, olha, pode ser que o Moro tenha cometido uns excessos, sim, mas o Lula é culpado, o Lula tem que continuar preso, porque são muitos fatos. Ele fala: não me alegra, lamento muito ver um ex-presidente nessa condição. Pelo contrário, o Fernando Henrique é o promotor da prisão do Lula, né? E ele é que operou toda essa farsa judicial. A meu ver, o Fernando Henrique é o verdadeiro chefe do Moro, e o verdadeiro chefe do Fernando Henrique é alguém lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, essa é uma especulação. Não sei se o Glenn vai revelar isso, né? Mas ele defender que o Moro cometeu excesso, ou seja, fraude processual, e ainda assim o Lula deve continuar preso, é de uma canalice sem precedentes, a meu ver. Olha, Léo, hoje uma coisa, eu tenho falado isso constantemente, eu preciso entender quem não concorda com isso e quem não concorda, por que não concorda. Hoje existem dois tipos de pessoas dentro do Brasil, né? Políticos. Eu não estou falando, obviamente, dos alienados, porque dentre os alienados tudo é possível. Eu estou falando dos políticos. Entre os políticos a gente tem duas realidades. Aqueles políticos que participaram da farsa e estão desesperados aí, apoiando a farsa, tentando fazer a farsa sobreviver e criando uma percepção de que foi tudo normal. Olha, tentaram várias coisas, tentaram a história do hacker, tentaram se manter em silêncio, foi a primeira tentativa do Sérgio Moro, e o do Bolsonaro foi virar as costas para essas perguntas. A segunda tentativa foi querer dizer que era uma montagem de um hacker, deu errado, foi muito ridícula essa. A terceira tentativa foi no sentido de querer dizer que foi uma compra de informação, né, do PT, né, cogitaram a possibilidade da Dilma ter ido lá na Rússia e transferido dinheiro, aí fizeram um documento falso com textos em inglês escritos de forma errada, e agora eles chegaram à conclusão que não dá para negar. É mais ou menos assim, o Glenn se tornou o maior carrasco desse pessoal, porque se eles negam, eles obviamente caem em contradição com o próximo vazamento. E eles sabem que na hora que começarem a sair os áudios, não dá mais para negar, gente. Então, o que que eles estão realmente fazendo, pelo menos na base de apoio deles, que é a base de apoio que a gente precisa derreter? Eles estão conseguindo criar uma percepção em que isso
tem acontecido, isso é uma coisa absolutamente normal. Essa é a nova estratégia, e todo o campo que participa, nem falo campo de direita, não, eu falo todos que participaram diretamente nisso, eles precisam criar uma percepção popular que isso é uma coisa absolutamente normal. O que não deu certo, obviamente, foi tentar dizer que os vazamentos são mentira. Isso não vai ter jeito. O que eles chegaram a uma conclusão? Não dá para negar o que aconteceu. O nível de material que essas pessoas têm, que o Glenn tem, seja lá quem for, nas mãos de quem estiver, o nível de material, ele é um nível de material muito denso, que não vai deixar dúvidas que realmente falamos aquilo. Vamos, então, normalizar o que fizemos. Vamos transformar o que fizemos como sendo uma coisa absolutamente normal. Quando você vê uma pessoa entrando nesse discurso, obviamente é porque ela participou. Então, o Fernando Henrique tocando... Vamos pensar em duas pessoas que tinham a mesma opinião antes do vazamento, e eu gosto de chamar a atenção porque é uma pessoa conhecida que deixou muito claro qual que era a sua posição, que é a Raquel Sherazade. Ela fazia todo o discurso antipetista, no primeiro momento, após o vazamento, ela abandonou o barco. Por que o Fernando Henrique não abandona o barco? Porque ele está no meio. Então, o que eles vão tentar como estratégia para a sobrevivência, pelo menos da reputação? Falar que isso é uma coisa absolutamente normal. Eles vão tentar injetar na cabeça do brasileiro a ideia de que os fins justificam os meios. É mais ou menos isso que eles estão tentando desesperadamente nesse momento. Léo, você conhece o Nelson Gonçalves? Você gosta do cantor Nelson Gonçalves? Nelson Gonçalves, Léo? Qual Nelson Gonçalves que você está falando? Aquele que fala assim, olha, negue que me pertenceu e eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Esse vai ser o Glenn hoje à noite com o Fernando Henrique, a meu ver. Eu também acredito muito nisso, Léo. Também acredito nesse ponto de vista. E acredito exatamente porque hoje a gente consegue ver quem participou de tudo isso. As primeiras manifestações, e todas as manifestações agora estão na mesma direção. A gente vê que eles estão combinados entre eles. Todas as manifestações estão no sentido de dizer que isso foi uma coisa aceitável, isso foi uma coisa absolutamente normal, que não tem absolutamente nada de errado no que está acontecendo. Essa é a direção que eles estão tentando seguir, obviamente. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa derreter a popularidade desse pessoal e a gente precisa deixar bem claro que antes da Lava Jato ser um objeto de manipulação do processo eleitoral através da exclusão do ex-presidente Lula, ela foi um instrumento de destruição da economia brasileira. A gente não pode abrir mão de trabalhar dessa forma. Falando nisso, olha só, eu gostaria muito de ter participado do Léo ao Quadrado ontem, mas não consegui, né? Estava num compromisso, e você fez brilhantemente com o Aquiles. Eu estava vendo à distância e eu ficava mandando mensagens para você. Gente, a Odebrecht pediu calote, pediu recuperação judicial, está dando calote, o maior calote da história do Brasil. Né? Eu vi que você falou muito sobre isso ontem, você atribuiu a quebra da Odebrecht à Operação Lava Jato. Eu fiz um artigo que repercutiu muito no 247, dizendo que é um dia de luto para a engenharia brasileira, Léo. Mas acaba de chegar uma notícia nova e muito curiosa da Odebrecht. Você sabe que a Lava Jato obrigou a Odebrecht a delatar vários políticos e pedir que fosse preferencialmente do PT, né? Bom, esses delatores, eles ficam manchados para sempre, porque o cara que é delator, ele dificilmente consegue um outro emprego na vida, ele fica com essa peste de ser uma figura pouco confiável. Aí o que acontece? Eles recebem altas indenizações. Você sabe quem que são os grandes credores da Odebrecht depois dos banqueiros? A Odebrecht deu calote nos delatores, Léo. Léo, a gente está vivendo um momento de uma extrema piada no Brasil, claro. Nós estamos vivendo uma situação em que aqueles que tinham certeza que iam conseguir se dar bem com tudo isso, agora eles estão pagando preços altos. Olha, tudo bem. As instituições podem tentar se proteger e podem, até o último momento, tentarem segurar a popularidade do Sérgio Moro. Mas vai dar ruim, vai dar errado. Da mesma forma, dentro do Brasil existia uma expectativa, principalmente pelo orquestrador de tudo isso, que vai ser revelado aí no próximo vazamento do Glenn, né? Na próxima notícia do Intercept a gente vai ver quem que orquestrou tudo isso. Ele tinha certeza que ele ia conseguir emplacar o próximo presidente da República. Tem dado errado. E continuar insistindo nisso, obviamente, vai trazer aí efeitos colaterais, porque tem dado errado. O que é o mais importante? A coisa tem dado errado.
As pessoas precisam perceber que eles estão planejando, olha, planejaram emplacar, né? Isso eu não falo, obviamente, dos conspiradores, eu falo, inclusive, da massa de manobra, eu falo, inclusive, daqueles que falaram que eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, depois foram todos milhões de Cunha e depois viraram eleitores do Bolsonaro. Essas pessoas não queriam, pelo menos na classe média, eles não queriam o Bolsonaro, eles não se sentem representados pelo Bolsonaro, eles queriam um Alckmin. Deu ruim. Tudo tem dado errado. Os ruralistas não queriam um presidente que fala mal dos clientes deles. Eles queriam um presidente que simplesmente liberasse os agrotóxicos. Deu errado. Liberou os agrotóxicos? Sim, mas em compensação está espantando clientes. Está tudo dando errado, Léo. Essas pessoas precisam perceber que essa forma de tentar fazer tudo num país de 200 e poucos milhões de habitantes, deve estar 208 milhões de habitantes já, não adianta você tentar fazer tudo no peito, igual eles estão fazendo. Olha, vamos simplesmente desrespeitar mais a verdade da população e botar o cara na cadeia. Agora não, vamos esquecer que o povo brasileiro bebe água, vamos socar agrotóxico. Ah, olha, vazou jato, se vazou a jato, vamos criar uma teoria que isso foi necessário para resolver o problema da criminalidade, aos poucos eles vão derretendo. E se a gente tem hoje uma situação em que ministros do STF agora continuam tentando dar ideia de que isso é uma coisa absolutamente normal na prática do Poder Judiciário, mesmo depois que num conselho da OAB, composto, obviamente, por pelo menos bacharéis em direito, que passaram na prova da ordem, se todos os conselheiros se posicionaram contra isso, todos os juristas do mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro, e olha, eu só não tenho notícias de outros planetas porque eu não tenho conhecido lá, porque se tiverem vendo isso de qualquer lugar do universo, obviamente, quem está do lado do Moro e quem está do lado da Operação Lava Jato é quem participou dessa fraude. Depois de tudo isso, eles não perceberam ainda que deu ruim? Realmente a coisa nossa o destino nosso é um processo aí eu nem digo ruralização, é um processo de desertificação do Brasil, porque a coisa nossa está realmente complexa. O rico no Brasil vai conhecer o que é ser pobre com ele destruindo a própria riqueza. Tá difícil. Olha, Léo, Moisés Oliveira está dizendo o seguinte: não vai sair nada sobre o Moro, o FHC é um rato de esgoto, canalha, não tem outra forma de falar. E o Iara se tornou também assinante agora, nesse momento. Muito obrigado a o Iara. Léo, essa questão do calote da Odebrecht nos seus delatores, né, é só uma piada, é um aspecto pitoresco para ver que, olha, o crime não compensou para os delatores da Odebrecht, mas o impacto na economia é muito grande. Né? Ontem, a Mônica Bergamo divulgou uma informação de 230 mil pessoas que foram demitidas da Odebrecht. O Renan Calheiros, que apanha muito do pessoal da Lava Jato, fez uma provocação interessante. Ele perguntou: quem do Ministério Público vai representar a Odebrecht na Assembleia de Credores? Será que é o Deltan Dallagnol que vai lá representar a sociedade na Assembleia de Credores? Porque realmente é uma questão a se fazer ainda no Brasil, e eu discuti isso com o Mauro Lotto de manhã, é um desafio para os economistas: qual foi o impacto econômico da Operação Lava Jato? A gente fez uma estimativa de manhã, Léo, que era mais ou menos o seguinte: o PIB brasileiro caiu uns 10%, deixou de cair uns 15%. Então, só aí você já teria, deixou de crescer uns 15%, na verdade. Caiu 10% e não cresceu 15% nesse período. Ao mesmo tempo, né, as perspectivas de crescimento foram muito reduzidas daqui para frente, porque o endividamento cresceu, empresas foram destruídas, a capacidade da sociedade brasileira de se regenerar é muito menor hoje do que era no passado. Então você tem mais ou menos aí um impacto de 20%, 25% do PIB, né? E mais o impacto de longo prazo. O que você acha, Léo? Você que estudou economia também, qual que é a conta que deve se fazer sobre o impacto desta operação para a economia nacional? Olha, Léo, apesar de que isso é uma resposta que a gente tem que dar com ferramentas econômicas, eu vou tentar falar sobre esse assunto com uma coisa que todo mundo conhece, que é uma corrida. Tanto seja uma corrida de carro, como seja uma corrida de pessoas, seja lá o que for. Se você tem uma corrida de Fórmula 1 e um determinado piloto para tomar café, ele pode até voltar depois. Ele pode até terminar a corrida, mas ele nunca mais vai alcançar os que estão na frente. O que aconteceu com o Brasil, que foi um reposicionamento geopolítico, é que o Brasil foi lançado para trás nessa ordem de países, nesse grande espaço internacional. E quando a gente pensa no significado do Brasil ter sido lançado para trás, a gente pode pensar, olha, mas o que interessa ser sexta economia do mundo? A gente não está preocupado em ser o melhor, a gente está preocupado em estar bem, mas aí que
está a realidade do cenário geopolítico internacional. O Brasil, enquanto era uma potência, sexta economia do mundo, o espaço do Brasil no cenário geopolítico mundial era o espaço de um país produtor de industrializados, um país que exportava tecnologia como construção civil, entre outras. A gente precisa lembrar que o Brasil tinha uma empresa de produção de aeronaves e muitas outras empresas relacionadas à tecnologia. A realidade de um Brasil que foi lançado lá para trás, né, já passamos provavelmente aí de 10ª economia do mundo, é só fazer uma avaliação, né? Falava assim, nona, não, com certeza nós já passamos de 10ª, expectativa de queda ainda do PIB esse ano. A realidade nossa, Léo, é que nós não mais temos aqueles clientes que a gente tinha quando a gente era a sexta economia do mundo. E o que acontece? Por que eu trouxe a ideia da corrida? Porque a fila andou. Aquelas empresas, aqueles países que compravam do Brasil em 2014, eles já conseguiram outros fornecedores. E como se não bastasse a gente ter perdido os clientes, a gente perdeu também nossa capacidade de produção, porque as empresas que estavam todas conectadas, produzindo, né, com todo um sistema produtivo dentro do Brasil, ele foi desconectado. A quebra da Odebrecht, com certeza, assusta muita gente, que é uma empresa gigante, mas a Odebrecht, para produzir, ela comprava de outras empresas. Então, você imagina, a gente faz uma linha de raciocínio, a Odebrecht comprava provavelmente de milhares de empresas diferentes, mas se a gente pensa só no símbolo da construção civil, que é, por exemplo, tijolos, lajotas, né, em alguma parte do Brasil, tijolos, outra parte do Brasil, lajotas, outra parte do Brasil, blocos. Se você imagina que para produzir blocos você precisa comprar cimento e precisa de mão de obra e precisa de areia, você imediatamente pode concluir que a quebra da Odebrecht quebrou uma empresa que fabrica blocos e automaticamente essa empresa que fabrica blocos mandou pessoas embora e parou de comprar cimento, parou de comprar areia, que também ocasionou aí na quebra de empresas que produziam cimento, produziam areia, e aí mandaram pessoas embora. Então a gente teve uma cascata de demissões, uma cascata de fechamentos de empresas por causa da Operação Lava Jato. E é por isso que eu falo, não foi um efeito colateral, foi muito estratégico. Se a Operação Lava Jato tivesse trabalhado a quebra de uma das empresas da cadeia produtiva, porém na base da pirâmide, não teria sido tão destrutivo. Eles vieram de uma forma muito inteligente. O que eles fizeram? Aplicaram o inverso da teoria de Keynes, que é a teoria do multiplicador econômico, e pensaram, olha, no lugar da gente deixar que essa economia cresça através de toda essa cadeia produtiva causada por causa da Odebrecht, a gente quebra a Odebrecht e a Odebrecht sozinha vai levar consigo milhares de empresas e milhões de empregos. E é isso que aconteceu. Ah, são 260 mil empregos? Não. Pelo menos 2 milhões de empregos foram perdidos por causa só da Odebrecht. E a gente sabe que a Operação Lava Jato não focou só na Odebrecht. O negócio da Operação Lava Jato foi, obviamente, liberar o mercado internacional para empresas concorrentes da Odebrecht, mas o resultado sistêmico dentro do Brasil é, obviamente, os 13 milhões de desempregados. A gente não pode tentar reduzir isso. Claro, um elemento que mostra que isso aí não foi um efeito colateral é o ataque permanente que é feito ao BNDES. Eu vou falar sobre isso. Mas antes vou ler o comentário aqui do Tadeu, dizendo o seguinte, olha, derreter Moro, ok, mas também os filhos do Bozo, Carlos e Flávio. Já perceberam como perde o tino quando os filhos são atacados? Tem que minar as bases. E foi o Flávio justamente quem indicou o novo presidente do BNDES, né? Que chega com a missão de privatizar o BNDES. Antes, agradeço aqui Anakin, que está chegando como membro, está chegando como assinante aqui no canal também. Léo, o BNDES é um capítulo à parte, por quê? Por que caiu o Joaquim Levy? Porque ele se negou a abrir a tal caixa preta do BNDES, da qual o Bolsonaro tanto fala. Por que ele não abriu? Porque não existe caixa preta no BNDES, muito pelo contrário. Tudo lá é muito público, aberto, transparente e tal. Bom, o BNDES ele era um instrumento fundamental para a promoção das empresas brasileiras no exterior. Tem a ver com a Odebrecht. A Odebrecht fazia obras aí na América Latina, na África, quem financiava era o BNDES. E a Odebrecht levava dezenas, centenas de empresas como fornecedores, né? Levando inclusive lá a imagem do Brasil para fora. Então, atacar o BNDES também é atacar a possibilidade de que o Brasil seja uma potência internacional. Por isso mesmo, o Bolsonaro tem obsessão com o BNDES. Ele quer reduzir o Brasil realmente à condição de cocô do cavalo do bandido. Desculpa a expressão, mas é exatamente isso que ele tenta fazer. Então, atacar o Odebrecht
não foi efeito colateral. Destruir o BNDES também não é efeito colateral do plano maior, que é a destruição da economia brasileira. É exatamente o ponto que a gente precisa, nesse momento, usar como uma espécie de caminho em direção aos anti-Lula. Por quê? É muito difícil a gente chegar para uma pessoa que não gosta do Lula e tentar explicar para essa pessoa que a Operação Lava Jato foi uma coisa muito ruim para o Brasil, porque prendeu um ex-presidente da República que foi muito bom. Não, essas pessoas não gostam do Lula, mas elas precisam gostar pelo menos um pouquinho delas. Então é esse o caminho. Se você vai conversar com uma pessoa que admira o ex-presidente Lula, que estava em casa, desmotivada por tudo que está acontecendo, você conversa, obviamente, dizendo: temos agora subsídios para estufar o peito e ir para as ruas e provar que o Lula não é um criminoso. Agora, se você vai conversar com aquela pessoa alienada que votou no Aécio, que usou a camisa lá de eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, na sequência gritou somos milhões de cunhas e depois ainda votou no Bolsonaro, você precisa entender, essa pessoa não gosta do Lula. Para essa pessoa, admitir que o Lula foi um bom presidente é humilhante. Esqueça o Lula quando for falar com essa pessoa. Fale com essa pessoa o que ela perdeu. Hoje vivemos num Brasil de economia completamente destruída, um Brasil com uma sociedade completamente dividida, e tudo isso aconteceu porque um determinado juiz se aliou a todo um sistema de interesses internacionais para destruir nossa economia. As pessoas precisam entender o que o Moro fez, e o que o Moro fez foi o objetivo da Operação Lava Jato. E o mais importante, eu vou sintetizar aquilo que você falou. A Operação Lava Jato não destruiu a economia brasileira como efeito colateral. Isso foi o objetivo da Operação Lava Jato. Só que é muito difícil você fazer uma operação polício-judicial dentro de um país falando que é para destruir a economia desse país. Então você precisa ter um motivo bonitinho para conquistar as pessoas. Claro. O motivo bonitinho foi a corrupção. Você não pode dizer que você está destruindo. Olha, nosso plano é destruir a economia brasileira e botar 10 milhões de pessoas no desemprego. Estamos combatendo a corrupção e aí, evidentemente, as pessoas acreditam que está se fazendo um bem a elas quando elas estão sendo, na verdade, atacadas. Deixa eu dar um alô para Bianca Vidal, dizendo: boa noite, comunidade. Vamos que vamos, as próximas conversas dessa galera. Salvador na resistência. Então, boa noite a Salvador. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, Léo, mas nada mais vergonhoso, né? Quando a gente imagina que a gente chegou ao fundo do poço, Damares, Vélez, Weintraub, um mais ridículo que o outro, aparece aí o ministro das Minas Gerais fazendo a cena mais grotesca da história do Brasil. Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, ministro do Laranjal. Ele foi ao aeroporto hoje e não sei se você viu essa cena, Léo, mas é muito grotesco. O ministro do Turismo que vai ao aeroporto bater palmas para americanos que estão chegando ao Brasil. Ele acha que o fato de um americano vir ao Brasil é motivo dele lá aplaudir. Está vazando o áudio aí, Léo, cuidado com o áudio. Né? A Suzana está dizendo que pode ser o Collor, eu acho que não é o... Bom, talvez seja o Collor, eu não saiba, mas eu acho que vai ser o Fernando Henrique. Como é que você vê, Léo, um ministro brasileiro que vai lá, só faltou ficar agachado, né? Foi lá bater palma para os americanos que estão vindo ao Brasil sem visto. Olha, Léo, eu acho que é uma coisa extremamente humilhante, exatamente porque a recíproca não acontece. Seria muito bonito o mundo de John Lennon sem fronteiras, um mundo em que todos realmente fossem iguais, mas a realidade é que isso não acontece. Lá as fronteiras são bem pesadas e existe, obviamente, uma crítica muito grande às pessoas que estão lá sem visto, né? Basicamente falando, o que se tenta criar na cabeça do brasileiro nesse momento é a ideia de que nós temos que ser submissos porque nós somos inferiores. As pessoas não estão entendendo que essa é a mensagem implícita do governo Bolsonaro desde o primeiro momento. Você lembra o que o nosso primeiro-ministro da Educação falou a respeito do Brasil. Logo na sequência, nós tivemos outras coisas bizarras, todas sendo ditas no sentido de criar essa ideia de que o americano é um ser humano superior e que o brasileiro é, no final das contas, um ser humano não muito digno de respeito. Essa submissão também ela é programada. Isso foi contratado. Os Estados Unidos conseguem criar ao redor de todo mundo a ideia de que eles são superiores, e isso cria uma certa legitimidade para que eles possam fazer o que eles querem. Quando você percebe uma coisa que acontece dentro do Brasil de uma forma muito semelhante,
mas que coisa absurda é a reação de um fanático dessas igrejas neopentecostais quando você faz críticas ao genocídio em Gaza. Quando você faz crítica do genocídio em Gaza, você tenta deixar claro que você está criticando uma política e não criticando um povo nem uma religião. Mas o fanático, ele chega e fala de início, olha, não, mas lá em Gaza existem terroristas, o grupo Hamas. Aí você fala, não, mas como assim, terroristas, o grupo Hamas? Você acha que um grupo de terroristas teria a mínima chance de confrontar o exército de Israel? Aí as pessoas vêm com o seguinte argumento, não, mas eles estão usando crianças para matarem as pessoas em Israel. Eu falo, não, é o contrário. As crianças de Gaza estão sendo queimadas. Aí você mostra uma foto e o cara respira fundo e fala, olha, mas Deus deixou aquela terra para eles, então eles têm direito de fazer o que quiserem naquela terra. Então, eles vão progredindo na imbecilidade até chegarem no ponto de dizer que o povo é superior e o povo é digno de fazer com o povo de Gaza o que eles quiserem. Isso é uma coisa muito estranha, mas é muito o modus operandi que está sendo criado hoje através dessa imposição de que somos inferiores ao povo americano, essa imposição de que o povo americano é digno de qualquer coisa. E isso faz parte de um programa de quem venceu as eleições no Brasil, que foram os Estados Unidos. Eles querem realmente criar essa ideia de subjugo. E agora eu falo para você, Léo, eu gosto muito de contar a história da Nigéria, porque eu tive lá, fiquei abismado em como o Brasil estava repetindo a história da Nigéria. Na Nigéria é assim. Se alguém dos Estados Unidos chega na Nigéria, essa pessoa é tratada como uma espécie aí de semideus. As pessoas nas ruas, quando ficam sabendo que aquele gringo é dos Estados Unidos, eles praticamente estendem um tapete vermelho, o tratamento é outro, porque houve um trabalho dos Estados Unidos no sentido de criar essa mente colonial na Nigéria, de modo que quando uma pessoa de fora chega, ela é tratada muito melhor do que o nigeriano trata a própria família. É doctor, né? Na Nigéria, qualquer um branco que chega lá, até segunda ordem, é doctor, porque é ou gringo do Reino Unido, ou é gringo dos Estados Unidos. Então, se ficam sabendo que é um gringo dos Estados Unidos, é um Doctor Plus. Esse tipo de construção não é uma coincidência. Esse tipo de construção é uma encomenda. Claro, é a cena mais vergonhosa da história do Brasil, um ministro do turismo batendo palma para americano no aeroporto. Mas, enfim, se isso não for suficiente para despertar o bolsominion arrependido, né, ele está sendo, né, estão sapateando na cara do povo brasileiro, dizendo você é sub-raça, você tem que ir lá aplaudir americano, enfim. Se isso não for suficiente, né, talvez sejam pessoas que também não mereçam, né, tanta dedicação, né, sua, né, Léo? O Salles está dizendo, olha, os diálogos revelados pelo Intercept mostraram que os fascistas já tomaram conta do Poder Judiciário e nada irá fazê-los deixar o poder. Dia 25 de junho, a ditadura será oficializada no Brasil e vamos ter que resistir. Ele está dizendo o seguinte, se dia 25 de junho o Lula não for solto e o processo não for anulado, né, evidentemente o Brasil será uma ditadura, porque país que tem preso político é ditadura. O Lula é um preso político há mais de um ano, mas agora é evidente que ele é um preso político e a manutenção da prisão do Lula desmoraliza de vez o Poder Judiciário. É a prova de que o Brasil não tem justiça. Moisés, você acredita que o Lula vai ser liberto, Léo? Léo, assim, é o desafio que está colocado para o Supremo, é a prova dos 9, né? Será que o Supremo vai fechar? Pode fechar. Se não soltar, tem que passar o cadeado e mandar todo mundo para casa, porque não faz sentido pagar o salário dos ministros que não respeitam a Constituição brasileira. Né? Mas aí que está um detalhe. Existe uma falha muito grande nas pessoas de esquerda. Pode falar. Não, só um pouquinho, porque está mais difícil fazer a transmissão hoje, porque deu um problema no Hangouts, a migração de imagem está manual. Então, deixa eu só fazer minhas mensagens, depois eu corto para você, e aí você fala. Não tá tendo o corte automático aqui. Vamos lá. O Moisés está dizendo, Léo, saiu há pouco uma nota da Universidade Federal do Espírito Santo que estava programado ataque fascista para amanhã contra negros, homossexuais e esquerdistas. Olha só que coisa perigosa, ataque fascista numa universidade. Anabela Rocha dizendo, estou desencantado, o Brasil acabou, todas as instituições estão afogadas na lama lavajatista e o povo não se levanta. Esse é o problema, é o fato de o povo não se levantar diante da lama. Léo, aí você ia comentar a questão do dia 25 de junho, julgamento do Lula. Passo para você agora. Então, Léo, o detalhe que ficou provado para juristas e inclusive para ministros do Supremo é que eles
não estão... Eu digo assim, eu vou até começar de novo. Uma coisa que ficou provada para qualquer um, depois desses eventos, é que ministro do Supremo chega lá, obviamente, para defender a Constituição. Mas ele não faz isso, ele defende os próprios interesses. Existe um erro muito grande na esquerda de imaginar que evidências, que provas vão mudar a cabeça de um ministro do Supremo. Olha, Léo, será que alguém na esquerda imagina que os ministros do Supremo não saibam o que está acontecendo? Será que alguém da esquerda imagina que o Poder Judiciário brasileiro tem dúvidas a respeito da manipulação do processo eleitoral? Olha, gente, o cara, para chegar a ser ministro do Supremo, ele obviamente fez uma super articulação política para chegar lá. Nós não estamos lidando com pessoas inocentes que pensam, não, mas o Lula é culpado. Todas as pessoas do Poder Judiciário já sabiam disso, que está chegando hoje para a população através dos vazamentos do Glenn. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa do Poder Judiciário não concordar que o Moro é suspeito. Obviamente, o Moro foi o inimigo do Lula durante todo o processo. As gravações de como o Moro tratava a defesa, como o Moro cerceava o direito de defesa, isso está muito claro. O que eu estou querendo dizer com isso é que se ministro tivesse que utilizar lei ou constituição para anular o processo, ele já teria feito há muito tempo, nem precisava de tudo isso. Olha, fatos indetermináveis na resposta do juiz no embargo de declaração. Que isso, gente? Fatos indetermináveis. Se os fatos são indetermináveis, existe uma dúvida em dúbio pro réu. Isso é uma coisa muito básica no direito. Além disso, o juiz ter sido julgado no tribunal de sessão, o princípio do juiz natural. Esse processo é um processo que nunca foi um processo sério. Se ele nunca foi um processo sério, o STF poderia ter anulado esse processo há muito tempo. Então, o que é que está motivando o STF? Obviamente, é a parte que eu imagino que tem uma chantagem, mas a opinião pública. E por que eu faço uma crítica para a esquerda? Pô, comunicador de esquerda, jornalista, você acha que só você que é o espertalhão para saber de tudo que está acontecendo? Você, comunicador de esquerda, será que você acha que você é mais esperto que o ministro do STF e você sabe da conspiração e ele não? É claro que ele sabe. O que ele está esperando para poder resolver o problema é perder o medo do Moro. Por que eu estou falando isso? Enquanto as pesquisas mostrarem que o Moro tem popularidade, o ministro do STF não vai bater de frente com o Moro. Sabe por quê? Um Moro tem mais poder popular que todo o STF. Então, como que a gente faz? É uma tese jurídica bem fundamentada? É o melhor advogado do Brasil? Não. Derreter a popularidade do Sérgio Moro. Aí, o Lula pode ser liberto e, obviamente, o Moro pode ser preso. Enquanto o Moro for a pessoa mais popular do Brasil, não tem ministro acovardado que vai bater de frente com o Moro assim, não. Não tem STF que vai desafiar a possibilidade do Moro colocar pessoas na rua para pedir o fim do STF. Então, vamos raciocinar. Você de esquerda, não pense você que o STF não sabe. Eles sabem. E sabe desde quando que eles sabem? Desde o momento em que o processo foi tirado de São Paulo e levado para Curitiba. Eles já têm certeza da picaretagem. Ali existem juristas. Ali não existem eleitores do Bolsonaro leigos, não. Ali existem juristas. Não pensem você que eles estão enganados. Eles fazem parte, que é bem diferente. Léo, pelo amor de Deus, deixa eu dar uma palavrinha, porque a gente está tendo aqui uma avalanche aqui também dos comentários. A gente precisa dar valor ao nosso público também. Estou querendo te passar bronca em público, não, Léo, mas só para a gente valorizar aqui o nosso telespectador. O Zé Apolinário dizendo, Léo, das mais de 20 vezes que já estive nos Estados Unidos, percebo que é cada vez mais humilhante. Ultrapassa o limite da segurança. Agora aplaudimos a não reciprocidade. Você sabe que eu gostava até de ir para os Estados Unidos e parei, porque justamente é o seguinte, pô, você ficar indo para um lugar que fica lá, né, cheio de frescura para você entrar, tem tanto lugar que não tem essa frescura toda para ir, então tem outros lugares para se visitar. Anabela Rocha, estou desencantada. Já tinha lido o comentário da Anabela. Tem um outro que correu aqui, que o Léo não me deixou ler, mas já eu vou ler para vocês aqui. Léo, é o seguinte, você falou dessa questão do Supremo, né? Só que, evidentemente, agora tem uma novidade. Agora o Supremo sabe, né, que existem as provas. A sociedade já conhece as provas, né, que foram reveladas pelo Glenn. Então, evidentemente, muda um pouco o jogo para o Supremo Tribunal Federal. O que acontece, né?
o que acontece diante desse quadro? Como o Moro não está mais jogando um jogo jurídico, é um jogo de popularidade, como você bem coloca, o que ele vai fazer hoje? Ele vai para o programa do Ratinho, né? Então ele vai tentar se manter popular fazendo palhaçada lá no programa do Ratinho. Não tem mais nada a ver com defender justiça, ordem constitucional, é simplesmente atuar como um ator de novela, dizendo, olha, quero popularidade. E aí você comenta sobre isso depois que eu falar do comentário aqui do Carlos Eduardo Nascimento. Ele fala, Léo, recebi um vídeo onde o Adélio está cercado de seguranças do Bozo e eles estão pedindo calma para ele, dizendo que ainda não é a hora. De fato, esse é o grande problema. Por que ninguém acredita, ou muita gente não acredita nessa tal dessa facada? Porque os seguranças do Bolsonaro, em vez de irem para cima do agressor, protegeram o agressor, e isso está explicitado nesse vídeo. É também mais uma farsa, Léo. Léo, e aí, como é que você vê o Moro indo ao Ratinho para tentar se manter famosinho? Exatamente, isso conecta de uma forma muito clara ao que eu falei antes. Já não se trata mais de uma defesa jurídica. Hoje o que eles estão tentando fazer é o seguinte: no primeiro momento, eles tentaram ignorar, eles pensaram, nossa popularidade. Eu vou até trazer para uma linguagem mais popular, Léo. Desculpa falar de uma forma muito franca, mas a cabeça do Sérgio Moro e do Bolsonaro, no primeiro momento dos vazamentos, foi: a gente é tão foda que isso não vai fazer diferença nenhuma. Esse foi o primeiro ponto. Veio a avalanche de críticas, não apenas da esquerda, porque eles imaginavam, o pessoal de esquerda vai criticar. Não, a crítica veio do mundo. A partir daí, eles perceberam que eles tinham que responder o assunto. E o Moro respondeu, no primeiro momento, que as mensagens tinham sido alteradas. No segundo, e aí pediram, então, tudo bem, entrega seu telefone. Ele não entregou, ninguém entrega o telefone, né? Porque ninguém larga a mão de ninguém agora na direita. E agora, na sequência, eles tentaram a história do hacker. Chegaram ao ponto de criar uma história que os procuradores estavam reunidos e uma mensagem chegou no grupo dos procuradores. Então perguntaram, mas espera aí, quem é você? O procurador fulano de tal está aqui, você está usando a conta dele. Então, quem estava usando a conta do procurador respondeu, aqui é o hacker. Não, chega a ser tão patética a coisa, mas a gente pensa, não é simplesmente patética. É compatível com a base de apoio do Bolsonaro. Chegaram à conclusão que não podiam falar que as mensagens eram distorcidas, porque teria coisa demais e eles jamais entregariam o telefone. Então, 2 pontos. É impossível falar que as mensagens são mentirosas. Ao mesmo tempo, é impossível falar que elas foram distorcidas. Qual que é a estratégia desse momento? Falar que elas eram necessárias. Eles vão lutar de todas as formas para dizer que esse modus operandi que eles utilizaram para fazer política no Brasil era necessário para acabar com a corrupção. E olha, pasme, tem base de apoio para isso. É nesse ponto que eu me desespero, porque a esquerda pode ficar, e eu digo nem a esquerda, digo nacionalistas, porque nesse momento a direita tem que estar do nosso lado, a gente está lutando por uma coisa muito básica, Estado democrático de direito, democracia, Constituição. Então eu acho que nesse momento até a direita tem que estar do nosso lado. Então, enquanto os nacionalistas, enquanto os brasileiros, os democráticos estão aqui lutando para tentar mostrar que tudo isso foi uma coisa muito feia, eu poderia incluir espertalhões juntos da estupidez. Então seriam espertalhões os que estão desfrutando disso, juntos da estupidez, que são os que apoiam isso, lá tentando defender de todas as formas a ideia de que não interessam os fins, os meios utilizados para se prender o ex-presidente Lula. Mesmo que o ex-presidente Lula seja inocente, não interessa, eu não votei nele, eu queria que ele fosse preso. E hoje eles vão tentar legitimar de todas as formas, exatamente nos veículos populares que alcançam essas pessoas, a ideia de que o que eles fizeram pode até ser feio, mas era necessário para acabar com a corrupção do Brasil. E aí eles arrematam dizendo, veja, se não fosse a gente ter feito isso, existiria corrupção no Brasil. Graças a todo o nosso trabalho na Operação Lava Jato, né, interferindo nas eleições, né, porque vocês, brasileiros, são tão ignorantes que vocês teriam votado novamente no Lula. É mais ou menos assim. A mensagem do Sérgio Moro hoje no Ratinho, ela pode ser resumida dessa forma. Olha, vocês brasileiros, vocês são tão ignorantes e incapazes que vocês teriam colocado Lula na presidência novamente. Então eu tive que ajudar um pouquinho, né? Eu tive que fazer um pênalti, marcar um pênalti, um impedimento, expulsar 10 jogadores do outro time, enfim. A Sônia Gedeon está dizendo, com a prisão em segundo grau, fora da pauta do STF, eles querem se prevenir no caso de ter que soltar o Lula agora e poder prendê-lo em seguida com o julgamento da nova denúncia. O STF quer Lula preso. Eu diria que não seria o STF, mas sim
os militares, né? O general Heleno já defendeu prisão perpétua para o Lula, né? O Valdinês está dizendo aqui, Valdinês Bispo, deveriam bater palmas para Glenn, STF. Temos que derrubar Moro. Ele que é a pedra do nosso caminho. Eles ficam com paz, com passaporte, pode sair na hora que quiser. É interessante, né? Será que o ministro do Turismo iria lá bater palma para o Glenn ou ele quer que o Glenn vá embora do Brasil, né? A Fernanda está dizendo, Estopa, só não esqueçamos dos recados do Lula. Ele, o maior interessado, tem sim esperança no STF e faz questão de explicitar. E aí a gente volta ao ponto inicial, né, Léo? O Fernando Henrique fazendo pressão no STF para não soltar e o Gilmar Mendes dizendo que não só o Moro tem que ser declarado suspeito, como o processo do Lula tem que ser anulado. E isso porque o Gilmar é chamado de líder do PSDB no Supremo. Será que a gente vai ter um racha, um cisma entre Gilmar Mendes e Fernando Henrique Cardoso? Vai ser interessante de se acompanhar. Abigail Cimarelli está dizendo, essa música é infernal, mude para o hino nacional, pois vocês são pela democracia. Desculpa, eu não entendi qual era a música, posso ter me enganado aqui. Léo, ainda não saiu a notícia do Intercept, a gente vai falar sobre um outro assunto que é o seguinte... Deixa eu falar do Gilmar, Léo, rapidinho, só para concluir. Fala do Gilmar, mas se eu esquecer, me lembra de falar de WhatsApp com você. A tranquilidade do Gilmar, e o Gilmar sempre lutou contra a Lava Jato, porque ele não estava no meio do esquema. A tranquilidade dele hoje é exatamente essa. Hoje ele tem a tranquilidade de não ter sido gravado, porque ele não participou desse esquema. O Gilmar sempre criticou esse protagonismo da Lava Jato, e agora, olha, isso é uma opinião minha, e obviamente o jornalista tem direito de ter opinião. A opinião minha é que o Gilmar começou a desesperar, porque tinha muita gente sendo presa lá nas instâncias inferiores e ele perdeu o poder de negociar liberdades como ele tinha antes, né? O STF foi encolhido com o protagonismo da Lava Jato e, obviamente, o Gilmar perdeu com isso. Então, ele não participava do esquema da Lava Jato, ficou muito enciumado. Nesse momento, ele pode estufar o peito e falar, eu tive a sorte de não ter participado dessa lambança, agora eu quero o fim dessa lambança. Então, é tudo interesse, são todas as pessoas que se manifestam hoje, todos os grandes políticos que se manifestam hoje numa situação em que o povo está confuso, o povo está sem saber o que está acontecendo, o povo está dividido, as pessoas passaram a ser tão somente egoístas. Então, é democracia, constituição? Não, que nada. É meu bolso, meus interesses, meu futuro, minha carreira. É isso que está falando mais alto nesse momento. Ô, Léo, agora sua fala foi tão curta que eu até fui pego de surpresa, que às vezes quando você comenta... Você não esperava, né? Eu não esperava. Eu falo assim, bom, agora eu tenho 10 minutos, dá para fazer um café, tal, fumar um cigarro, não fumo, né? Mas enfim, né? Até falei um exemplo idiota. Mas, enfim, ô Léo, eu quero que a gente fale sobre o WhatsApp. Por quê? Saiu como manchete da Folha de São Paulo hoje a notícia de que um empresário espanhol confirmou que a empresa dele foi usada para fazer disparos em massa de WhatsApp para o Bolsonaro. É um crime eleitoral, né? Um crime eleitoral, fornecedor de fora, não declarado, pago por caixa 2 de empresários. Todo mundo sabe que o Bolsonaro foi eleito com a fraude do WhatsApp, espalhando vídeos de mamadeiras eróticas, né? Bom, e aí? Vai acontecer alguma coisa ou não vai acontecer nada? Por quê? O PT já está pedindo, inclusive, para reabrir a investigação do TSE. Tem especialistas em lei eleitoral dizendo que isso é caso para impugnação da chapa Bozo-Mourão. Como é que você vê esse escândalo do WhatsApp, Léo? Eu vejo que todos os processos que estão ligados à popularidade, eles estão todos conectados à mesma lógica. Como que a gente consegue empurrar os tribunais superiores no sentido de discutirem esses assuntos? Igual dia 25, eu imagino que no dia 25 alguma coisa venha a acontecer se a gente não tiver uma notícia de que a popularidade do Moro realmente caiu. Se a gente tem uma pesquisa saindo no dia 25 e o STF tem a tranquilidade de ver que o Moro realmente está derretido, sem apoio, totalmente acabado, a gente pode esperar o Lula livre. Se não, talvez eles não tenham coragem de julgar contra o Lula, mas alguém pedir vista, adiar por algum motivo, enfim. Eles vão empurrando com a barriga e julgando a esperança nossa para frente. Da mesma forma, a questão do julgamento, dessa questão do impulsionamento, abuso de poder econômico, impulsionamento de WhatsApp, que encaixa aí como caixa 2, tudo junto. Olha, gente, ficar para nós. Imaginar que um ministro do STF ou do Supremo Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, é bobo para achar que correu tudo na mais perfeita lisura. A gente está menosprezando os caras, né? Olha, é uma carreira
completamente difícil de se chegar. Qualquer pessoa no Brasil achar que o ministro lá do alto caiu nessa história de que os empresários fizeram doações sem o Bolsonaro saber, o que aconteceu foi muito claro. Se fizessem doações de campanha, seria crime eleitoral. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um combinado em off. E esse combinado também pode estar nas mãos do Glenn. Fizeram um combinado em off da seguinte maneira: não podemos pegar o dinheiro da Friboi e colocar 200 mil na conta do Bolsonaro mais, porque dá ruim. Então, Friboi, no lugar de você colocar o dinheiro na conta do Bolsonaro para ele administrar, você contrata esse serviço para a campanha. E aí a gente teve empresário pagando pastor, a gente teve empresário pagando WhatsApp, a gente teve empresário pagando Twitter, empresário pagando Facebook. Obviamente, na prática, o resultado é o mesmo. O dinheiro que passaria pela conta do Bolsonaro e contrataria o WhatsApp, ele não passou pela conta do Bolsonaro. Ele foi direto do empresário para o WhatsApp e assim por diante. E a gente multiplica isso por milhares de vezes e foi assim que o Bolsonaro conseguiu fazer o maior caixa 2 da história da humanidade. Isso não tem dúvidas que foi o maior caixa 2 da história da humanidade, porque nós temos hoje, talvez, o maior valor em subsolo dentro do planeta. Então a coisa é muito grande que tem no Brasil, principalmente agora, depois dessa descoberta do gás, que foi uma descoberta popular, mas obviamente alguém já tinha isso vazado, essa possibilidade de encontrar esse gás. Nós estamos falando de muita grana. Então, essa grana, ela chama a atenção de países para investirem na interferência das eleições. Então, o que acontece? Achar que o ministro do Supremo, o ministro do TSE, não sabe o que está acontecendo, achar que ele caiu nessa história, que determinadas empresas realmente fizeram o pagamento de WhatsApp, pagamento de agência, achar que um ministro acredita que um pastor recebe uma doação anônima de 500 mil reais, a gente está menosprezando os caras. Eles sabem, eles têm certeza, mas por que eles não agem? Gente, Bolsonaro chegou a ter um nível de apoio que ele conseguiria fazer uma guerra civil no Brasil. Bolsonaro e o Moro. É difícil brigar com esses caras. Tem um assunto importante aqui para a gente falar. Antes eu vou agradecer aqui a Madalena, mandando superchat. A Lavredi dizendo: Léo, não estamos vendo vocês no YouTube, onde está o título Aproxima Bomba. Aguardamos, né? Bom, vamos. Acho que tá rolando normal a transmissão aqui. Não, deixa eu só explicar, Léo, que eu entendo o que ele quer dizer, porque eu faria a retransmissão no outro YouTube e deu problema. Então hoje deu problema, pessoal, amanhã eu tento de novo. Beleza, então deixa eu dar um alô para Denise Leal, que mandou aqui. Locato dizendo: coloquem alguém na cola do Moro lá nos Estados Unidos, né? Bom, por falar em pedra no sapato do Moro, Léo, precisamos falar do Tacla Duran. Tacla Duran deu uma entrevista. Luciane Castelo Branco está dizendo: o Atucho me assusta, não sei por quê. Será que é o quê, Léo? Será que é cara de lobo mau, alguma coisa assim? Léo. Eu tô vendo a galera falando aqui, eu começo a falar, você fica assim, ó, loucão assim, me calando, porque eu tô muito empolgado. Hoje desculpa, eu tô falando demais, que eu tô muito feliz com os vazamentos. O Valdinei está dizendo que você é demais. Não, porque hoje está mais difícil, porque não está fazendo. O que acontece? O Hangouts funciona assim: quando o Léo fala, corta para ele, quando eu falo, corta para mim. E às vezes, então, hoje eu tenho que prestar mais atenção. Para falar, eu tenho que cortar para mim, depois cortar para o Léo falar, e a gente acaba esquecendo, dá todo um nervoso aqui nesse caso. Bom, Léo, vamos falar da pedra no sapato do Moro, que é o Tacla Duran. Ele deu uma entrevista para o Jamil Chad, correspondente do UOL na Europa, e ele falou o seguinte: falou que ele pagou para não ser preso. Pagou para um advogado chamado Marlos Arnes, lá do Paraná, que é da turma do Moro, né? Como é que você vê esse fato de um cara dizer que pagou pela liberdade, comprou a liberdade e fica tudo por isso mesmo, não? Léo, agora eles têm coragem de falar sobre o Tacla Duran. Nós falamos sobre o caso Tacla Duran desde o início. Eu acho que agora a coisa começa a melhorar um pouco e a imprensa começa a dar voz para o Tacla Duran, porque ele, obviamente, está nos vazamentos do Glenn. E vão ser poucos vazamentos que vão trazer o Tacla Duran. E as pessoas precisam entender. Hoje eu falo que talvez o caso de maior apelo entre os apoiadores da Lava Jato, de maior apelo, seja o caso Tacla Duran. Com os apoiadores da Lava Jato, a gente pode até esquecer a prisão do Lula e focar direto no Tacla Duran. Por quê? O caso Tacla Duran mostra que a Operação Lava Jato não foi uma luta contra a corrupção, mas foi uma forma de juízes e procuradores se apoderarem do dinheiro da corrupção. Se for provado que o Tacla Duran fala, a Lava Jato, na verdade, chantageava aquelas empresas envolvidas em corrupção e, a partir da chantagem, eles davam a seguinte notícia: olha, divide com a gente o dinheiro da corrupção, porque senão você vai preso. Então,
aquele cara que apoiou o Sérgio Moro, apoiou o Dallagnol, apoiou a Lava Jato, com a esperança de estar apoiando uma luta contra a corrupção, pode ter apoiado o maior esquema de corrupção da história do Poder Judiciário e do Ministério Público brasileiro. Então, por isso que é muito importante que o caso Tacla Duran seja investigado, seja realmente trazido à pauta brasileira. E é o que está acontecendo agora. Mas sabe o que é o mais triste, Léo? É imaginar que toda a imprensa brasileira já sabia do caso Tacla Duran, o Poder Judiciário brasileiro já sabia do caso Tacla Duran, o Tacla Duran foi impedido de falar com o Sérgio Moro, o Paulo Pimenta, parece que o Paulo Pimenta e o Vadir conseguiram levar o Tacla Duran para falar para o parlamento brasileiro, mas foram necessárias atuações internacionais, ou seja, a gente realmente teve que ver um site internacional fazendo uma denúncia a respeito da Lava Jato para o caso Tacla Duran ser respeitado dentro do Brasil, mesmo o Tacla Duran apresentando muitas provas a respeito do que ele está falando. O Léo, ainda não saiu a tal bomba do Intercept, né? Então a gente anunciou que a gente falaria durante o programa quem que seria o presidente citado pelo Glenn, vai sair na newsletter deles, deve estar saindo nos próximos instantes. A meu ver, tudo indica que se trata do Fernando Henrique Cardoso, que hoje deu uma entrevista para dizer que o Lula tem que seguir preso apesar dos crimes do Moro, né? Então essa é uma questão realmente muito delicada. Como é que você tem um ex-presidente da República que defende que o seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, que ganhou 4 eleições, continue preso, mesmo sendo visto por Estado de Eu estou vendo aqui no site do Intercept, tem uma fotona do Fernando Henrique, você tem que voltar lá e atualizar. As mensagens secretas da Lava Jato. Lava Jato fingiu investigar a FHC apenas para criar percepção pública de imparcialidade. Boa, boa, sensacional, bombando agora. Então vamos segurar esse Léo ao quadrado aqui agora, já vamos passar. Eu vou ler a notícia inteira, Léo. Então, realmente é bombástico, né? Ô, Léo, antes de você ler, eu vou te interromper só para gerar desespero. Vou interromper um pouquinho só para gerar desespero. Porque hoje eu tô muito empolgado, eu tô falando demais da conta. O povo tá desesperado, me xingando. Para de falar, deixa o Léo falar. Traz a notícia, Léo. Fala, Léo. Fala você. Fala que eu tô preparando. Não, deixa eu agradecer ao pessoal que está tendo paciência comigo. Enquanto você lê a notícia para trazer a notícia, deixa eu agradecer ao pessoal que está tendo paciência comigo, porque hoje eu estou tão empolgado com esses vazamentos, e o mais interessante, tem vazamento para mais de um ano de empolgação. Então as pessoas estão escrevendo, pô, mas o Léo tá muito chato, ele não deixa o outro Léo falar, mas agora realmente não tem jeito não. A gente quer se segurar, mas não consegue. Aí você abre o Intercept, tem um fotão do Fernando Henrique, com cara de desesperado, e traz, obviamente, uma teoria que a gente está falando desde o início. A Operação Lava Jato sempre foi PSDB. E tá aí. Pode ser que o orquestrador da Operação Lava Jato dentro do Brasil seja o Fernando Henrique. E a gente sabe que isso é só o começo. Essa é a parte mais interessante. É só o começo da brincadeira. Traz a notícia aí, Léo. Explica Léo, o que é, que até eu tô empolgado. Eu tô falando e não tô lendo. Fala mais. Deixa eu falar mais então. Deixa eu agradecer o pessoal que está chegando aqui. Deixa eu agradecer o superchat do Ciro Teles. Muito obrigado, Ciro Teles, pelo superchat aqui no Brasil 247 TV 247. Ajuda também, pessoal, compartilhando, bombando mensagem ali. Marco Aurélio de Farias Costa. Eu acho que rolou hoje, inclusive, um bolão para saber. Nesse bolão, 99,9999% das pessoas votaram na possibilidade de ser o Fernando Henrique, o que significa que ninguém ganhou absolutamente nada, porque quase ninguém votou em outra pessoa. Léos, FHC deu opinião às vésperas da outra divulgação do Glenn. É estranho, não? O desespero de Globo, Moro, FHC é sobre o que Glenn possui para divulgar. Então, há uma pressão para divulgar tudo o mais rápido possível. Marco Aurélio de Farias Costa. E olha, Marco Aurélio, você fala uma coisa que eu tenho chamado a atenção. O que menos pode acontecer nesse momento, o que não pode acontecer sob hipótese alguma, é a divulgação de tudo ao mesmo tempo. E eu até trouxe uma historinha das fases do luto. Se a pessoa cai na negação, ela volta depois para a proteção da Lava Jato. Só que se a pessoa vai caindo na negação e na raiva, muitas vezes, uma hora ela cai na aceitação, e aí o herói Sérgio Moro morre. E isso que o Glenn está fazendo, obviamente, o Glenn não é uma pessoa qualquer, ele está fazendo da melhor forma possível. Então volta, Léo, com a notícia.
Olha só, eu vou relatar para vocês, para o nosso público aqui, o diálogo entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? Sérgio Moro manda mensagem às 9h07 da manhã. Tem alguma coisa séria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco. Aí o Moro, caixa 2 de 96, né? Dallagnol, sim, o que tem é muito fraco, né? Moro, não estaria mais do que prescrito, né? Eles querendo levar à prescrição o caso do Fernando Henrique. Dallagnol, foi enviado para São Paulo sem se analisar prescrição. Dallagnol, suponho que de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade, que eles queriam a prescrição. Aí o Moro responde, não sei, acho questionável, porque isso pode melindrar alguém cujo apoio é importante, né? Então, aqui, né, realmente, de fato, é desmoralização completa da justiça brasileira. Fernando Henrique Cardoso, patrocinador da Operação Lava Jato, defende a prisão política do Lula porque perdeu 4 eleições seguidas, está aqui agora desmoralizado, deve um pedido de desculpas ao Brasil, deve um pedido de desculpas ao Lula, mas isso ele jamais fará, porque é uma figura que, como a gente tem dito aqui no 247, que se acanalhou, né? Aqui, olha, a matéria do Intercept fala, tem alguma coisa mesmo séria do FHC? É o Moro perguntando ao Dallagnol, né? E aí a gente entende agora, Léo, aquela famosa foto do Aécio com o Moro, a foto do Dória com o Moro, né? As fotos do Serra com o Moro. Então, é uma operação do PSDB. Por quê? Porque o PSDB é o partido que representa os interesses dos Estados Unidos no Brasil, obviamente. Então, a Operação Lava Jato visava trazer o PSDB / Estados Unidos ao poder de uma maneira suave. Não conseguiram, tiveram que trazer na porrada, que foi a eleição do Bolsonaro. Léo, comenta bastante que eu estou aqui pilotando a edição do site. Bom, o comentário que eu queria fazer antes é o comentário pitoresco, né? Tipo assim, a dica que eu dou nesse momento é, você que participou da lambança, não tente apoiar, fique calado, porque senão a próxima conversa pode ser sua. Eu vou até falar mais uma vez. É mais ou menos assim, FHC cutucou, o Glenn respondeu. Então, se você participou dessa lambança, bobo, faz o contrário, pula fora, pica a mula, ou até apoia o Glenn, porque talvez o Glenn te perdoa. A gente não quer que o Glenn perdoe ninguém, não. Mas é muito engraçado ver uma pessoa fazendo um comentário maldoso, ver uma pessoa soltando uma hipocrisia e o Glenn dando um tapa logo na sequência. E esse modo dele de responder tá fantástico. Então, é mais ou menos assim, o próximo a conversar fiado a respeito da prisão do Lula vai ser o próximo exposto. Essa parte pitoresca tá muito interessante. Agora, a parte teórica, que eu gosto de falar, claro, da parte teórica, é que existia uma resistência muito grande em perceber o Sérgio Moro como sendo um arquiteto político da mudança da política brasileira, do PT em direção ao PSDB. Existia a ideia de que o Moro estaria fazendo um trabalho apartidário, só que eu sempre disse uma coisa que é muito óbvia. O PSDB, como era, em tese, o segundo partido em corridas presidenciais, por que o segundo partido? Porque sempre estava ficando em segundo lugar, né, pessoal? Então, o PSDB não precisava necessariamente se promover, até porque é crime eleitoral começar a fazer campanha de um determinado político do PSDB, pré-candidato à presidência, e já começar a expor esse cara como sendo o maravilhoso. A TV não pode fazer isso, a revista não pode fazer isso, pode até fazer o poder do Aécio e tal, mas tem que ser uma coisa, entre aspas, não diretamente conectada à política. Já a realidade que eles fizeram, que parecia que era uma estratégia muito perfeita, é que trouxe o efeito colateral chamado Bolsonaro. Eles atacavam o PT e tinham a ideia de que eles estariam fazendo a campanha do PSDB através do derretimento do PT. Só que o PSDB foi junto. E o que aconteceu no final das contas? Eles tiveram que engolir o Bolsonaro. E hoje, mais do que nunca, fica provada aquela tese que eu trouxe, que o Bolsonaro sempre e absolutamente sempre foi mais um político do PSDB. Ele só não era o aceito, só não era o escolhido. O Bolsonaro é como se fosse aquele rapazinho que, no final das contas, a menina só vai ficar com ele se tudo der errado. O bonitão mesmo era o Dória. O bonitão mesmo era o Aécio. Já que deu ruim, tudo bem, vá de Bolsonaro mesmo. E essa menina é a elite brasileira. Ela teve que engolir o Bolsonaro, o Fernando Henrique teve que engolir o Bolsonaro, e, apesar de que muitos políticos do PSDB se omitiram no que diz respeito a apoiar diretamente o Bolsonaro ou criticar diretamente o Bolsonaro,
indiretamente eles estavam todos lá, todos. E agora fica mais provado o que foi a Operação Lava Jato. Léo, é uma grande farsa, é uma vergonha, é um vexame para o Brasil, é um vexame para a história do Fernando Henrique Cardoso, que vai sair da história como um grande canalha na história do Brasil, que trabalhou, operou o Poder Judiciário para prender o seu adversário político. É aquela situação, já que eu não consigo superá-lo, eu tenho que colocá-lo na cadeia. Então, a desmoralização histórica e completa do Fernando Henrique Cardoso. Agora, o que está no Intercept é o seguinte: o Moro repreendeu o Dallagnol, né, por supostamente tentar investigar o Fernando Henrique. Não faça isso, porque isso pode melindrar alguém cujo apoio que é importante. Agora a gente já encaminhou tudo lá no site, Léo. Fala mais um pouco, que deve ter entrado muita mensagem, muito superchat. Eu vou ler os superchats daqui a pouquinho enquanto você comenta. Depois que você comentar. Sim, Léo, nós estamos agora com quase 12.500 pessoas assistindo ao vivo, e inclusive o crescimento da audiência dos comunicadores de esquerda nesse momento mostra que as pessoas que já estavam desanimadas com a política, elas já começam a perceber que existe aí um ponto de inflexão. E falando sobre os vazamentos, eu imagino que o ponto de inflexão definitivo e que o Glenn está guardando para a hora certa são as produções de provas, como, por exemplo, fulano só sai se falar isso do Lula. Ah, mas ele não quer falar porque diz ele que isso não aconteceu. Não, não interessa. Deixe bem claro para ele que ele só vai para casa se delatar o Lula. E vai ser uma coisa fantástica, sabe, Léo? Porque na fragilidade da Operação Lava Jato, essas pessoas, obviamente, que foram pressionadas, essas pessoas que foram, digamos que foram confissões mediante sequestro, né? Essa situação que a gente teve no Brasil, essas pessoas podem, inclusive, se unir contra a Operação Lava Jato e deixar bem claro. O Ministério Público deixou de uma forma muito clara para mim. Ou eu falava isso, ou eu não saía da cadeia. Por que isso faz uma diferença muito grande? Porque hoje nós temos ainda aquelas pessoas conectadas à ideia de que o Lula realmente seria o dono do triplex, o Lula seria realmente o maior criminoso da história da humanidade, sem provas, mas por causa das delações. Se a gente tem agora as conversas de produção das delações, a gente tem, obviamente, uma oportunidade gigantesca de mostrar para as pessoas que não é exatamente o que elas pensavam. As delações também foram fraudadas. Então eu acho que o ponto de inflexão social são as delações, e pode ser, inclusive, Léo, que o Glenn esteja guardando as delações lá para o dia 24, ou talvez até mesmo na manhã do dia 25. Ele está agindo de uma forma muito inteligente, ele está sabendo fazer o alvoroço na hora certa, ele provavelmente está pesquisando a reação pública e pode ser que seja a surpresa do dia 24 ou 25. Léo, deixa eu ler o superchat aqui. A Maria Cristina está dizendo o seguinte: FHC, bandido igual ao Moro. Fernando Henrique desmoralizado para sempre. Carlos Eduardo Nascimento, obrigado pelo superchat aqui, Carlos. Estopa, você que é o criador do PDD, Partido do Deboche, pode rir muito hoje, pois a elite brasileira vai ter que dar audiência para o brega do Ratinho, uma vez que o pobre de direita é cativo. Vai dar DNA e vamos descobrir com quantos Glenns se faz o Brasil acordar desse voodoo. Valdinês está dizendo: Léo, esse é o melhor aniversário que tenho. Muito obrigado. Parabéns, Valdinês, pelo aniversário. Obrigado aqui ao Márcio Balbino, Ciro Teles, mandando superchats, né? Marco Aurélio, FHC deu opinião às vésperas de outra divulgação do Glenn. É estranho, não? O desespero da Globo, Moro, FHC sobre o que Glenn possui para divulgar. Então, há pressão para divulgar tudo o mais rápido possível. Olha, o histórico do Fernando Henrique nesse processo é vergonhoso. Publicou vários artigos de jornal pedindo golpe de Estado. Tem até um artigo que ele publicou no El País, se alguém puder achar e mandar no contato @brasil247.com.br, é muito importante. Nesse artigo do FHC, o El País, ele dizia o seguinte: olha, não, agora já não fazemos mais golpes com os militares, a gente faz os golpes com os juízes. Então, era o Fernando Henrique assumindo que faria um golpe com o Poder Judiciário. Torres Maria, discordo do Estopa, sou advogado e sempre considerei as decisões do Gilmar como as mais bem fundamentadas. Ele é garantista. O resto não é o caso. Léo, é o seguinte, eu vou ler para você o que o Fernando Henrique disse hoje ainda, né? Horas antes dessa divulgação. Mesmo que o Moro tenha se excedido, os fatos são vários. Não creio que o Supremo anule por causa disso, né? E aí ele fala que são muitos fatos contra o Lula, né? Ele fala: o Lula eu lamento, mas tem muitos processos, reiteradamente é fato. Eu lamento porque não tem nenhuma satisfação de ver pessoa como Lula na cadeia. Se eu fosse juiz, ia julgar com fatos, né? Agora, Léo, o fato é o seguinte,
né? Quem tem que ir para a cadeia é o Fernando Henrique Cardoso, né? Que instrumentalizou a justiça, operou o Poder Judiciário para prender o seu inimigo, quando era ele que pedia dinheiro para o Marcelo Odebrecht e foi protegido pela Lava Jato. É uma vergonha completa, sabe? Fernando Henrique, realmente, olha, é difícil ter uma decepção maior com uma figura política quanto eu acho que se tem com o Fernando Henrique Cardoso. Romero Martins. Boa noite, Léo. O Estopa vai para Recife e agora você está sendo intimado, hein, Léo? Eu estou cercando o Estopa, ele fala, não sei e tal, não sei o quê. E agora, Léo? Mozart Filho, PSL, Partido Social Lulista, tô nessa. Léo, fala mais aí sobre o Fernando Henrique, cara, porque realmente tá me embrulhando. Pois é, Léo, deu ruim. E agora eu acho que, nesse momento, eu acho que a gente precisa concordar com uma coisa, né, pessoal? Eu acho que ninguém mais vai duvidar disso. Durante 3 anos, a gente tem falado que o Fernando Henrique... durante 3 anos a gente tem falado que o Sérgio Moro é do PSDB. E agora está mais que comprovado. O Sérgio Moro, ele é, obviamente, um político do PSDB. E o que é o ser um político do PSDB? Obviamente, é ser uma pessoa de um partido tentando aniquilar o outro partido. O que é importante a respeito desse vazamento contra o Fernando Henrique Cardoso na Operação Lava Jato? O que é importante a gente destacar? O Sérgio Moro estava mexendo. O Sérgio Moro, ele não estava sequer julgando a favor do Fernando Henrique. Isso é o mais importante nesse momento. O Sérgio Moro não estava dando causa a favor do Fernando Henrique, que foi uma coisa que ele fez, por exemplo, com a mulher do Cunha. Não. Nesse caso em especial, o Sérgio Moro nem deixou que o Ministério Público fizesse uma denúncia. Porque normalmente o Ministério Público oferece denúncia e o juiz pode recusar. Oferece a denúncia, o juiz aceita e julga a favor do cara. Oferece a denúncia, o juiz aceita e engaveta. O Sérgio Moro nem deixou o caso vir à tona. Ele falou, esquece, põe debaixo do tapete, varre para baixo do tapete, porque nós precisamos do apoio dele. O apoio dele é fundamental, e o apoio era fundamental mesmo, porque quem controla a mídia no Brasil, quem controla a narrativa da mídia corporativa é o Fernando Henrique. Ele é o grande pauteiro dos meios de comunicação nacionais. Então, quando a gente dizia que o Fernando Henrique é o piloto dessa grande farsa que destruiu milhões de empregos, hein? O Fernando Henrique quebrou a Odebrecht, fez os engenheiros virarem motoristas de aplicativos. Então as pessoas têm que se lembrar disso. Ele é o piloto dessa trama, Léo. E o apoio era importante porque ele conduzia a imprensa brasileira para dizer, não, temos um caminho para vencer o Lula, é a Operação Lava Jato. Né? Vai aparecer muito mais coisa ainda do Fernando Henrique Cardoso, Léo. Então, o que o Moro fez foi prevaricar, varre para baixo do tapete, não denuncia, e aí eu acho que ele cometeu mais um crime também, Léo. Léo, nem seria simplesmente prevaricação, não. Prevaricação seria se ele tivesse recebido a denúncia e tivesse, nesse momento, ao receber a denúncia, se o Moro tivesse, por exemplo, recusado a denúncia por Fernando Henrique ser um amigo dele, ele teria que se declarar suspeito. O que ele cometeu foi crime de corrupção, sabe, Léo? Porque corrupção é receber algo, né? Corrupção ativa é você tomar uma atitude como sendo funcionário público por interesse de receber alguma coisa, seja agora, seja no futuro, seja no presente. O Moro deixa claro que o que ele está querendo receber é um apoio de uma pessoa importante. Um apoio de uma pessoa importante para quê? Para realizar, obviamente, seus interesses pessoais. No momento que ele toma uma atitude como funcionário público para beneficiar alguém na esperança de receber apoio futuro, está no tipo penal bem claro, não tem dúvidas. Isso chama-se corrupção passiva. Isso é um óbvio caso de corrupção passiva. Então, se existir dentro do Brasil algum jurista que tiver condições de falar comigo que essa postura do Sérgio Moro não é corrupção, me explica o que é, então. Obviamente, quem está envolvido vai falar de uma forma muito clara que o que eles estão fazendo é instrumentalizar a justiça para pegar o criminoso. Não, eles instrumentalizaram a justiça para proteger um crime. Eles esconderam da nação a possibilidade de um crime. E o Sérgio Moro, ele não simplesmente prevaricou na qualidade de juiz, muito pelo contrário, ele pressionou o Ministério Público no sentido de não trabalhar. Quem prevaricou foi o Ministério Público. Caso óbvio, claro, e um caso, assim, escancarado de prevaricação do Dallagnol.
Já o Sérgio Moro, não. O Sérgio Moro pressionou o Dallagnol e, pela pressão do Sérgio Moro, o Dallagnol também se transformou em corrupto. Então, a gente tem um acúmulo aí de crimes, né? O Dallagnol prevaricou no momento que ele deixou de fazer a denúncia, que mesmo o Moro falando isso, é obrigação dele denunciar. O Ministério Público, quando percebe a existência de um crime, ele tem a obrigação de denunciar se for um crime condicionado à representação do Ministério Público. Pode falar. Não, deixa eu só fazer a rodada do Superchat aqui, porque realmente foi muita coisa chegando aqui nesse momento. Né? Lavred dizendo, Léo, o que vocês dizem com a grosseria... O que dizem vocês com a grosseira demissão de Joaquim Levy, com Bolsonaro dizendo que a cabeça dele estava prêmio, como se fosse no Velho Oeste? Eu acho que assim, já se falou muito sobre o Levy, de fato foi uma grosseria tremenda, mas Fernando Henrique virou o tema do dia, né? Zé Wilton está dizendo, Léo, um pequeno bônus aqui pela persistência. Arnaldo Rufino mandou um grande superchat. Simone Guimarães também. E veio aqui também o comentário, sim, já tinha lido, de Lavredi. E o Levy, na verdade, está pagando o preço que todos pagam quando servem a um governo de natureza, né, proto-fascista, vamos dizer assim, ou de natureza autoritária. A gente tem muito para falar ainda sobre o Fernando Henrique, Léo. Eu achei uma matéria que é o seguinte, foi publicada pelo 247 no dia 7 de junho de 2018. Foi quando apareceram os e-mails do Fernando Henrique Cardoso para o Marcelo Odebrecht. Sabe como é que era o assunto do e-mail, Léo? O assunto era SOS. Era o Fernando Henrique pedindo socorro, pedindo dinheiro para o Marcelo Odebrecht. Então, esses e-mails, quando se quebrou o sigilo bancário, o sigilo das mensagens da Odebrecht, as pessoas sabiam que tinha e-mail do Fernando Henrique para o Marcelo, mas não tinha nenhum e-mail do Lula. Né? É o Lula que está preso. É o Fernando Henrique que está solto defendendo a prisão do Lula. Eu não consigo imaginar nada mais injusto do que isso. Né? O culpado defendendo a prisão do inocente e contando com o apoio da sociedade, contando com o apoio da imprensa. Ontem, até à noite, eu postei uma música no Twitter, que é a música do Hurricane, do Bob Dylan. O Hurricane é uma música muito legal, é um boxeador que foi preso injustamente nos Estados Unidos, porque era negro, né? Foi acusado de um assassinato numa determinada cidade. E aí os brancos lá o acusaram, ele foi preso, todo mundo sabia que o cara era inocente, ele passou muitos anos na cadeia. E o Bob Dylan fazia campanha pela libertação do Hurricane, né? Dá para imaginar uma coisa mais injusta do que essa? O Fernando Henrique com um apartamento em Paris, segundo a ex-amante, um apartamento em Nova York, segundo a ex-amante, recebendo e pedindo dinheiro para o Marcelo Odebrecht, mandando e-mail para o Marcelo e operando o Moro para que o Moro prendesse o Lula, né, por conta de uma reforma mequetrefe num apartamento do Guarujá que nunca foi do Lula. Fala, Léo. Isso é bem a cara do brasileiro, tá, Léo? Quando eu falo que quem ainda apoia a Operação Lava Jato apoia não porque está enganado, mas porque se identifica, eu inclusive chamo aí uma teoria psicológica que é a projeção de Freud e falo, não adianta você tentar chegar perto do cara e falar que o Lula não roubou, porque o cara pensa da seguinte maneira, se eu tivesse lá, eu teria roubado. E aí a gente pergunta, olha, se o cara se incomoda com o fato de dizerem que o Lula roubou, por que ele não se incomoda com o fato do Fernando Henrique ter roubado? Ele não se incomoda com o fato do Fernando Henrique ter roubado, porque a percepção que ele tem é de que uma pessoa mais rica, ela tem esse direito de roubar o dinheiro público. E é por isso que a gente não vê tanta mobilização contra o Aécio Neves, contra o Gedel, contra o Fernando Henrique. Essas pessoas olham e pensam, não, esses aí já eram ricos. O problema é o Lula ter desafiado os mais ricos, ter promovido uma ascensão social, e aí as pessoas realmente entram em desespero, entram em parafuso quando percebem a menor chance de atacar o ex-presidente Lula. E quando acabam as provas, fica só uma ideologia vazia, uma ideologia idiota, que na verdade são as pessoas falando que elas são realmente, as pessoas falando que elas conseguem enxergar no espelho. Olha, tudo bem, não existem provas contra o ex-presidente Lula, realmente o Moro prendeu em conluio com o Ministério Público, mas sabe de uma coisa? Se eu estivesse no lugar do Lula, eu teria roubado. Então, como eu sei que eu teria roubado, o Lula também roubou. É isso que sobra nessa burguesia brasileira e no pobre de direita, principalmente aqueles que vão para essas igrejas neopentecostais tentando fazer negócio com Deus, tentando comprar Deus com seus 10% de salário. Então, o que nós temos de problema hoje? Exatamente essa ideologia utilitária que você falou no início. É o cara que não se importa se é verdade, o que ele importa é que a solução foi trazida para o povo. Então é mais ou menos assim, o povo quer realmente uma resposta contra a corrupção.
vamos prender qualquer um. Ah, vamos prender o que mais incomoda. Qual que é o que mais incomoda? É aquele lá que desafiou nossos interesses de pessoas ricas e começou a redistribuir renda. É o que aconteceu nos Estados Unidos. A sociedade queria uma resposta para aquele crime. Obviamente, o cara que foi preso não tinha nada a ver com o crime, mas alguém estava preso. E aí eu volto mais no tempo. Quando a gente teve, né, quando a humanidade percebeu um incêndio dentro de Londres, que foi, digamos que, acabou na prisão de uma pessoa que estava na França no momento do incêndio. Mesmo toda a sociedade de Londres sabendo que aquele cara estava na França, a sociedade aceitava aquele incêndio, porque alguém tinha que estar preso. Incendiou a cidade, alguém tem que estar preso. Não importa se quem tem que estar preso é o verdadeiro criminoso. O que importa é que alguém está preso. A gente está vivendo essa imbecilidade do passado, essas coisas bizarras da sociedade brasileira hoje. A gente tem uma elite extremamente bizarra querendo alguém preso. Não importa se alguém fez ou não fez, mas alguém tem que estar preso. Uma elite criminosa. Fernando Henrique Cardoso é o retrato da elite criminosa no Brasil, né, que aprisiona justamente o presidente que representa o povo brasileiro e fez tanto pelos pobres quanto pelos ricos. Arnaldo mandando um superchat aqui e o André dizendo: Lava Jato fingiu investigar a FHC apenas para criar percepção pública de imparcialidade, mas Moro repreendeu, melindra alguém cujo apoio é importante. Ou seja, sempre foi, Léo, uma operação política, porque operação judicial não precisa de apoio público de ninguém se ela é correta, se ela é justa. Ela não precisa de apoio de jornal, de político, de A, de B, nem de C. Ela tem que estar ancorada na letra fria da lei, né? Bom, Zé Carlos Medeiros aqui está dizendo verdade, Léo. Ô Léo, sobre Fernando Henrique Cardoso, eu queria também lembrar o seguinte, né? Que o Fernando Henrique e o Lula, várias vezes, né, estiveram juntos. Eu me lembro quando a dona Marisa morreu, foi, acho que, o último encontro, o Fernando Henrique foi lá, em tese, prestar solidariedade. E o Lula sempre foi muito construtivo em relação ao Fernando Henrique. Será que naquele momento da morte da dona Marisa, o Fernando Henrique estava dando aquele abraço de crocodilo ali, aquele abraço de jiboia, porque já estava tramando com o Moro a prisão do Lula no momento em que a dona Marisa era velada, Léo? Léo, deu problema no áudio. Vou te pedir para repetir a pergunta. Não, Léo, eu estava lembrando o seguinte, que o Fernando Henrique Cardoso visitou o Lula quando a dona Marisa morreu. Foi o último encontro dos dois. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: será que naquele momento ele, né, já estava tramando com o Moro a prisão do Lula em pleno velório da dona Marisa? Olha, o Fernando Henrique está pilotando tudo que está acontecendo no Brasil hoje, Léo, desde que o Brasil encontrou o pré-sal. O maior problema que o Fernando Henrique, digamos que o desafio do Fernando Henrique, que obviamente geraria para ele muitos SOS, foi modificar o modelo de partilha do pré-sal para o modelo de concessão. Então, o Fernando Henrique, como sendo uma ponte entre esses banqueiros, essas petroleiras de fora do Brasil, ele tem tido aí um obstáculo muito grande para conseguir entregar o pré-sal brasileiro. Esse obstáculo chama-se ex-presidente Lula. Então, o Lula foi uma pedra no sapato do Fernando Henrique. Por quê? Porque o Fernando Henrique queria vender o que é nosso e o Lula queria manter o que é nosso. Então, desde que o petróleo foi encontrado no Brasil, desde que encontraram o pré-sal no Brasil, o Fernando Henrique está com um problema sério com o Lula, porque o PSDB de um lado tentando vender o pré-sal e, obviamente, o PT do outro tentando manter o pré-sal para a saúde e para a educação. Então, ali azedou. É um grupo querendo vender, outro grupo querendo manter. Desde o momento em que o pré-sal foi encontrado e que o PT não quis aceitar a venda, e principalmente mudança no modelo de concessão para modelo de partilha, desde ali, o Fernando Henrique sempre foi um ator no que diz respeito à relação com o Lula e com o povo brasileiro. Ele está sempre fazendo suas jogadas no sentido de tentar vender o petróleo a qualquer custo. Dentro dessa brincadeira de petróleo e, obviamente, o resto do patrimônio nacional, eles estão arquitetando a prisão do Lula. Obviamente, o mensalão foi arquitetado pelo Fernando Henrique. Obviamente, o ataque contra o ex-presidente Lula, contra o PT, o ataque que criou essa desgraça econômica brasileira foi arquitetada pelo Fernando Henrique. Nós estamos falando, obviamente, de um ex-presidente da República que criou laços com os países que hoje são donos do Brasil. Esse cara realmente foi, durante 8 anos, um presidente a serviço de banqueiros de fora do Brasil e continuou sendo um civil
de muita influência dentro do Brasil, trabalhando pela insoberania brasileira. Pode superar, talvez, o Temer como o grande traidor da história nacional, né? Porque o Temer foi só uma peça, né, nesse teatro comandado pelo Fernando Henrique. Fernando Henrique, o grande chefe de todo esse circo, e agora está provado. Simone Guimarães, Itaú, Globo, Odebrecht, PSDB foram os mentores. Mino Carta publicou os pagers dos telefones do Marcelo Odebrecht. O André fala que tinha mandado esse furo do Intercept pelo e-mail, agradeço aqui ao André. Fernanda mandando mais um superchat, agradeço a Fernanda também. E Valdinês dizendo, FHC, traíra, invejoso, ganancioso, olho grosso, né? Olho grande. E Maria Cecília, ainda bem que encontrei vocês nos trazem esperança. Obrigado, a Maria Cecília. Ô, Léo, eu posso fazer uma piadinha aqui, já que você parou de ler os comentários? Vou ler só mais um aqui, ó, da Maria Inês. E o Serra, quando vai aparecer? É a grande dúvida, né? Pois é, o Serra é o cara que, né, bolou toda essa entrega do petróleo. Silvia Fernandes dizendo aqui, ó, FHC nunca me enganou. Narciso FHC era um mendigo do FMI, vivia pedindo esmolas. E aí eu vou te pedir para fazer uma reflexão. Você vai fazer a sua piada e uma reflexão, Léo. O Lula está preso, mas vai ser... Deixa eu fazer a piada primeiro, Léo. Depois você traz a pergunta para ficar contextualizado. Então faça a piada. Eu queria... Hã? Faça a piada. Não, a piada não. Pode ser até que seja verdade. Tava todo mundo numa expectativa muito grande de chegar a nova bomba e... Não sei se é coincidência ou não, mas o Glenn esperou o Léo ao Quadrado chegar a 10 mil pessoas assistindo e soltou no horário do Léo ao Quadrado com 10 mil pessoas assistindo. O que significa que, ainda que de forma, talvez, vinda do além, tem aí uma certa conexão entre o 247 e o Intercept nesse ponto, né? Esperaram realmente para soltar na hora do Léo ao Quadrado e na hora que a audiência já estava bombando. Isso é muito bom, porque, de certa forma, fomos os primeiros a trazer essa notícia aí para o pessoal. Tomara que o Intercept continue com essa sintonia, né? Trazer aí quando o Léo ao Quadrado chegar nos 10 mil. Com certeza. A Marquesa está dizendo, solta mais, Glenn. E a reflexão que eu te peço para fazer, Léo, é a seguinte. Luiz Inácio Lula da Silva está preso, né? Mas tem o respeito, né, de jornalistas do mundo inteiro, de intelectuais do mundo inteiro, do Papa Francisco, enfim, das grandes lideranças internacionais, do Bernie Sanders, que pede a sua libertação, né, de líderes globais. E ele é cada vez mais reconhecido como um preso político. Fernando Henrique é o príncipe da sociologia brasileira, o príncipe da elite brasileira, né? Mas, quando foi dar uma palestra na Universidade Americana, teve que sair pela porta dos fundos. Está cada vez mais queimado, né? Ele fica posando como gostosão, né? Tipo, não, veja bem, o Lula. E ele fica muito, ele se morde de inveja quando ele percebe, assim, aquelas pesquisas. Quem que é o melhor presidente da história do Brasil? Lula, 50%. FHC não chega a 5%, né? Léo, o Fernando Henrique está livre, o Lula está preso, né? Mas será que quem venceu essa batalha épica entre dois personagens, né? Porque o que está acontecendo no Brasil, no fundo, é fruto da batalha épica entre dois, né, personagens que fazem parte da história do Brasil, que são Lula e Fernando Henrique. Quem venceu essa batalha? O que está preso ou o que está solto? Eu vou te pedir para responder essa questão. Antes, Edmilson mandando um superchat. Conclamo o mundo inteiro a boicotar produtos brasileiros enquanto o Lula estiver preso. Boa questão. O Brasil merece boicote em função de manter um preso político. Quem venceu a batalha, o preso ou o condutor da farsa? Então, Léo, eu tenho uma opinião que ela não é muito diferente da sua, mas ela é um pouco diferente. Nós temos aí uma história de um ex-presidente da República que veio da pobreza e que saiu da pobreza pensando, eu quero acabar com essa pobreza. Ele não quis acabar com o povo pobre, ele quis acabar com a pobreza. E nós temos a realidade de uma pessoa extremamente vaidosa, que é o Fernando Henrique, que viu a presidência da República como uma oportunidade de ficar rico. Quando você fala do apartamento em Paris, a gente imagina quantos prédios comprariam um apartamento desse no Guarujá. Mas, enfim, são realidades diferentes e dentro dessas realidades eu acho que os dois estão, ao mesmo tempo, derrotados e, ao mesmo tempo, vitoriosos. De um lado, nós temos o Fernando Henrique vitorioso, porque ele não está nem aí para o povo brasileiro, ele não está nem aí, obviamente, para a soberania do Brasil, o negócio dele é o bolso dele pronto. Ao mesmo tempo, ele se sente derrotado, porque ele gostaria de ter pelo menos 1% da admiração do ex-presidente Lula. Por outro lado, nós temos o ex-presidente Lula, que agora, mais do que nunca, é reconhecido mundialmente como um grande presidente em nome do seu povo, que realmente saiu da pobreza e conseguiu lutar contra a pobreza. E, ao mesmo tempo, esse ex-presidente, ele é derrotado porque está preso
e ainda dentro do Brasil, talvez a classe que mais tenha sido beneficiada pelo ex-presidente Lula não consegue entender o motivo de sua prisão. E como você me deu dois opostos, Léo, eu consigo dizer que esses dois opostos acabam refletindo na sociedade, sabe por quê? Aquele cara que comemora a prisão do ex-presidente Lula, que eu diria que seria talvez abaixo do Fernando Henrique, né, seria uma representação do Fernando Henrique na sociedade, ele não consegue perceber que ele está comemorando um prejuízo de extrema monta para a nação. Ele está se assumindo como um ser humano extremamente, assim, como eu diria, hipócrita, um ser humano que realmente não presta, porque agora, acima de tudo, está provada toda a farsa. E ele apoia o Fernando Henrique no meio dessa farsa, ele apoia o Sérgio Moro, que passou a mão no Fernando Henrique, na cabeça do Fernando Henrique, e ele é contra o ex-presidente Lula e faz parte dessa farsa. Esse cara, ele está, obviamente, perdendo, porque ele está destruindo o próprio país, mas ele acha que está ganhando, porque ele está fazendo uma certa festinha entre os amigos, o Lula está preso babaca, e puxando o saco desse sistema como ele está acontecendo. Por outro lado, nós temos uma sociedade trabalhadora, uma sociedade pobre, pelejando de todas as formas para tirar o Lula da cadeia, sendo derrotada nesse aspecto, mas essa sociedade é vitoriosa, porque essa sociedade que considera demais uma coisa que rico não considera, o tal da dignidade, né? O pobre tem o orgulho de falar que, olha, a gente não tem dinheiro, mas sobrou pra gente pelo menos a dignidade. O pobre que considera muito a dignidade, foi essa dignidade que fez o Lula continuar lutando pelos mais pobres, mesmo depois de rico, a gente precisa admitir que o Lula é rico, mas um rico que luta pelos pobres, foi essa dignidade que fez o Lula sair de lá e chegar onde chegou, e é essa dignidade que conforta muito mais os pobres. Os pobres hoje, eles têm o peito aberto de falar, eu sempre estive do lado certo. E nessa situação em que a sociedade toda a sociedade, ao mesmo tempo, ela é vencida e vencedora, a gente não tem crescimento, porque o lado vencido, ele acaba segurando o lado vencedor. A gente precisa realmente de ter um entrosamento para ter uma sociedade toda vencedora, e não uma sociedade que sempre pense, eu estou vencido nesse ponto. Mesmo os ricos estão vencidos, mesmo com a prisão do Lula. A gente vai encerrar com um comentário da Ione Breder dizendo, FHC, a rainha invejosa, espelho, espelho meu, existe algum presidente melhor do que eu? E aí o espelho responde, Lula, exatamente. Léo, deixa eu agradecer, 14 mil pessoas ao vivo, vamos pedir inscrições no canal, compartilhamentos, passamos de 400 mil inscritos, né? Então vamos pedir assinaturas em brasil247.com/apoio, apoio aos jornalistas pela democracia em Brasil, 247.com/democracia, e que todos sejam também membros do canal, é do lado do botão inscreva-se. Léo, muito obrigado por esse programa estendido, conseguimos então dar a notícia do Glenn em pleno programa, passo para você, dar uma boa noite aí para o pessoal. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está participando aqui, queria pedir para vocês o mais importante nesse momento, que é o engajamento. Nesse momento a gente precisa trabalhar o derretimento da popularidade dessas pessoas que fizeram isso acontecer, porque não é tese jurídica que vai decidir o destino do ex-presidente Lula, nem o destino do Moro, é obviamente a popularidade dessas pessoas. E agora a gente tem ainda mais subsídios para provar o que a gente vem dizendo há anos, né, pessoal? Então, muito obrigado, eu volto às 10h30, se inscreva aí nos canais, Leonardo Estopa, canal do Estopa, TV 247, obviamente, alguém que ainda não é inscrito, se inscreva e ajude a gente a crescer o nosso alcance. Muito obrigado e até mais tarde. Muito obrigado ao André por se tornar assinante. Muito obrigado ao Ricardo por mandar o superchat aqui, FHC, farsante, príncipe das garçonières. E muito obrigado a Cristina Almeida. Fiquem todos com boa noite, 247, que começa exatamente agora às 8 horas. Valeu, Léo. Boa noite a todos.